Bom, então, apesar da string nada mais ser do que um vetor de caracteres, a gente vai tratar ela um pouquinho diferente dos outros vetores que a gente viu em TP1, tá? Então, a gente tem algumas funções que vão permitir a gente trabalhar com strings de forma diferente. Então, a primeira função que a gente tem é a função strcopy. Essa função ela vai copiar o valor de uma origem para uma string destino. Reparem que a primeira opção ali é o destino e a segunda opção vai ser a origem. Ali embaixo tem um código mais ou menos do que essa função faz, mas vamos ver aqui na prática, aqui no dev. Então, se eu tivesse duas variáveis de mesmo tamanho, não precisa necessariamente serem do mesmo tamanho, a gente viu que eu não posso, nesse momento mais, fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar um erro. Só posso utilizar esse formato de atribuição como carga rápida, lá na inicialização da minha variável. Então, eu poderia fazer algo assim, isso aqui não vai dar errado. Então, o strcopy ele vai permitir que eu copie uma string para dentro de outra. Então, eu posso usar, deixa eu importar o strings.h, eu faço um strcopy, eu vou copiar uma frase para dentro dela. E aqui eu vou colocar um printf. Lembrando que a gente poderia usar o puts também para imprimir o valor dessa variável. Então, ele copiou essa frase para dentro da outra. E aqui eu poderia fazer depois um strcopy de str2, str, aqui como não tem contrabarra n, ficou as duas na mesma linha. Então, o strcopy vai permitir copiar o que está na direita para a variável que está na esquerda. Seria o equivalente a falar que str é igual a uma palavra. Aqui vai ser igual, falar que str2 é igual a str. Então, o strcopy é o que a gente vai utilizar para fazer a cópia de uma função. De uma string, desculpa. Uma outra coisa que a gente pode querer fazer é concatenar strings. Então, a gente tem uma string e a gente quer juntar as duas em uma string só. O strcat, ele vai fazer isso aí. Então, ele vai colocar a string de origem logo depois da string destino. Então, reparem que eu vou receber duas strings. Então, vamos ver aqui. Se eu tivesse, por exemplo, nome e sobrenome. Então, eu posso utilizar o strcat. Na verdade, deixa eu botar um valor maior aqui para o nome, para que ele consiga comportar os dois valores. Tá? Então, eu chamo strcat de nome, vírgula, sobrenome. Então, ele vai pegar o que está em sobrenome e vai adicionar a string nome. Tá? Vamos colocar aqui um puts, nome. Então, aqui
que ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai concatenar as duas strings. Notem que ele não coloca espaço. Então, se eu quisesse adicionar um espaço, uma coisa que a gente pode fazer é antes passar uma string só com espaço, só dessa forma. Então, primeiro eu chamo um strcat de nome, vírgula, um espaçozinho, né? Repare que eu tenho que passar uma string com um espaço e não um caractere com um espaço. E aí depois eu coloco o nome e sobrenome. Vamos ver aqui. E agora aquele espaço apareceu. E a gente tem isso aqui. Tá? Então, duas funções strcopy. Vai copiar o valor da string para dentro de outra. O que está à direita é copiado por o que está à esquerda. E o strcat vai concatenar as duas strings. Seria o equivalente a falar que nome é igual a nome mais sobrenome. Tá? Então, ele vai copiar as duas strings. Essa, então, foi outra função que a gente vai utilizar de string. A outra função, na verdade, aqui está faltando uma função. Antes dessa de contar caracteres, a gente tem a strlen. Então, a função strlen, ele vai calcular o tamanho de uma variável. Então, a string, a função strlen, significa string length, que é tamanho da string. Então, se eu mandar imprimir, por exemplo, o strlen de nome, uma quebra de linha aqui, e eu vou copiar isso aqui em vários pontos. Então, vou mandar copiar aqui, aqui, deixa eu jogar isso aqui lá para cima, e aqui. Então, nesse momento aqui, ó, a minha string nome tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Lembrando que o strlen não conta o contrabarra zero. Então, aqui eu tenho 8. Depois eu adiciono um espaço. Então, aqui passa para 9. Depois eu adiciono o sobrenome. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esses são os valores que a gente vai observar aqui no strlen. Então, o strlen, o que ele faz é me indicar qual é o tamanho dessa string. Então, ele vai me mostrar qual vai ser o tamanho dessas strings. Ele é importante para quando eu não sei qual é o tamanho dela. Então, como a gente viu no exercício anterior, a gente fez uma função que recebe uma string e calcula quantas vogais essa string tem. Se eu não sei o tamanho dela, como saber quando parar? Uma forma de fazer isso seria até chegar no contrabarra zero. Ou então eu posso simplesmente utilizar o strlen. E aí o strlen vai calcular para mim qual é o tamanho dessa variável, dessa função, dessa string, desculpa. A gente tem uma outra função aqui, que é o strcountC. A gente vai poder utilizar ela. Na verdade, acho que ela não tem, mas a gente vai usar ela. Deixa eu só confirmar aqui. Essa função aqui não existe. Basicamente, a ideia dela, vou mostrar para vocês, vou definir ela aqui, que a gente vai precisar dela para o exercício de hoje, tá? Então, ela vai receber uma string. Aqui eu tenho uma outra forma de receber uma string como parâmetro. Reparem que eu botei asterisco S, então isso, na verdade, é um ponteiro para uma string, né? E aqui eu estou fazendo a contagem. Então, nesse caso aqui, eu vou até
que o caractere atual seja diferente de contrabarra zero. Então, a gente vai percorrer a string até encontrar o contrabarra zero. Sempre que for igual a um valor, eu incremento isso aqui. Então, como é que eu chamo essa função? Eu coloco aqui, ó, strcount. Eu posso passar o nome e eu quero saber quantas vezes a letra N aparece. Vamos rodar o código. Aqui ele vai me dizer que N aparece 2 vezes. Tá? Então ele vai contar quantas vezes o N aparece. Se a gente fosse colocar, por exemplo, um F minúsculo, ele vai me falar que só aparece, que não aparece nenhuma vez. Ele não diferencia maiúsculos de minúsculos, tá? Então, ele vai falar que F aparece 0 vezes. Mas essa aqui é uma função que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente consegue contar quantas vezes um caractere aparece. Normalmente, a gente vai dar uma adaptada para alguns tipos especiais de caractere. A gente tem algumas outras funções aqui. Em particular, eu quero falar dessa primeira. Então, uma forma que a gente tem de comparar duas strings é usando o strcmp. E ela tem algumas características bem peculiares. Então, vamos ver aqui. Printf, porcentagem i, vírgula strcmp. E aqui eu vou passar duas strings. Vou passar uma string com a letra A e outra string com a letra A também. Vou comentar todo o resto do código, só para a gente não ter muita coisa na tela. E aqui ele me retornou 0. Então, a strcmp, ela retorna 0 se os dois valores são iguais. Então, ela vai retornar 3 tipos de valores possíveis: -1, 0 e 1. Então, ela retorna 0 se elas são iguais. Se eu colocar um B, a gente vai notar que ele não vai retornar um 0, porque elas não são iguais. Então, ele retorna -1. Então, -1 porque o que está à esquerda é menor do que o que está à direita. Se, por outro lado, eu colocar B, A, ele vai retornar 1, porque B é maior do que A. Onde ele retorna 1. Com isso, a gente consegue saber se dois nomes estão ordenados ou não. A gente consegue andar por isso aí. Tá? Então, essa é uma outra função que a gente vai utilizar, o strcmp, para comparar dois valores. As outras, eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada e utilizar, mas, basicamente, é para você saber a posição do caractere na string, ou começando do início ou do final, e procurar uma string dentro de outra string. Tá? Esse exercício já está lá no AVA, e eu vou pedir para vocês tentarem fazer.